A partir de agora, as informações prévias de Flamengo e Racing, grande jogo, logo mais, Maracanã, para você acompanhar. Olha, o time do Flamengo vem aí de uma sequência interessante, de uma retomada, né, depois de 2 grandes resultados no Campeonato Brasileiro, vencendo a equipe do Botafogo por 3-0 no Engenhão e vencendo o Palmeiras no último domingo por 3-2. Tudo isso dá um ânimo, embala o time, embala a nação para ver aquela conexão e aí o Flamengo tentar superar a equipe do Racing. O confronto até hoje entre Flamengo e Racing, ele é bastante interessante e equilibrado. São 6 vitórias do Flamengo, 6 empates e 5 derrotas. Foram 27 gols a favor e 27 contra. Olha só, hein? 27 gols marcados pelo Flamengo, 27 gols marcados pelo Racing. O último triunfo do Flamengo contra o Racing foi na fase de grupos de 2023. Eles se enfrentaram. O Flamengo venceu em casa e empatou fora. Você se lembra disso aí? Também teve o confronto das oitavas de final da Libertadores de 2020, o Rogério Ceni era o treinador do Flamengo, durante a pandemia, empate no Maracanã, o Willian Arão empatou o jogo no último lance, né, um gol de cabeça, e aí nos pênaltis o Flamengo foi eliminado pelo Racing. Né? Flamengo que eliminou até aqui, no mata-mata, o Internacional nas oitavas, passou por cima do Internacional. Agora, contra o Estudiantes foi diferente. É um primeiro jogo que venceu no Maracanã por 2-1, com muita polêmica de arbitragem e tal, e uma boa atuação no primeiro tempo, mas lá em La Plata foi um sofrimento. Jogou mal e Rossi foi o herói e classificou o time para a semifinal. Já o Racing, você se lembra da fase de grupos? O Flamengo terminou em segundo no grupo dele, a LDU, que é adversária do Palmeiras, foi o primeiro. E por isso o Flamengo está decidindo sempre fora de casa, porque ficou em segundo na fase de grupos. O Flamengo ficou em segundo no grupo dele e o Racing passou em primeiro lugar no grupo E, com 13 pontos. Inclusive estava no grupo, né? Do Botafogo. No mata-mata passou por Peñarol e Vélez, vencendo as 2 partidas. Nos últimos 5 jogos, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vai ser um jogão. O Racing é o atual campeão da Copa Sul-Americana e o atual campeão da Recopa Sul-Americana, dirigido pelo Gustavo Costas. Vamos trazer as informações dos times, começando pelo Racing, que tem boas notícias aí, hein? O lateral Mura e o outro lateral, Gabriel Rojas, que são jogadores importantíssimos no esquema de jogo do Gustavo Costas, alas que abastecem o Maravilha Martínez, o atacante, o volante Nardoni, o meia Sosa e o atacante Adrian Martínez, o Maravilha Martínez, que é o homem-gol, é o cara para ficar atento nele, eles viajaram para o Rio de Janeiro, estão no Rio de Janeiro, eles tiveram problemas físicos nas últimas semanas e foram poupados do jogo contra o Aldosivi pelo campeonato argentino. Mas o Racing também tem problemas, desfalques, atenção, nação rubro-negra. O zagueiro Franco Pardo, o volante Alan Forneres e o atacante Elias Torres estão fora, lesionados. São jogadores importantes. Uma provável escalação do Racing deve ter a seguinte formação: o goleiro Cambeses, Martirena ou Mura. Martirena é um bom lateral uruguaio, deve ser o Martirena. Colombo, Marcos Rojo, experiente jogador de Manchester United, de seleção argentina, de Boca Juniors, e Gabriel Rojas, que era dúvida, mas vai para o jogo, é um bom lateral esquerdo, é um ala naquele estilo Ayrton Lucas, sabe? Aquele cara que vai muito para o ataque. Sosa, Solari, que é o grande articulador ali do meio de campo, junto com Nardoni e Almendra, que foi jogador do Boca Juniors. Tem um bom meio-campo, hein? Na frente, Konechny e Maravilha Martínez.
é um time que usa muito a bola aérea. É um time que chega muito na área buscando o Maravilha Martínez, que é um atacante alto, finalizador, mas que também tem uma boa técnica, segura bem ali o jogo, faz bem o pivô. O meio-campo do Racing é um meio-campo interessante, com jogadores de boa qualidade técnica, e é um time que tem o espírito do seu treinador e aquele espírito argentino. É um time muito aguerrido, brigador, e que vem para o Maracanã para conseguir um bom resultado. Para eles, o empate é um resultado extraordinário e, claro, se conseguirem vencer, nem se fala, mas terão problemas para encarar o Mengão. É, Mengão, vem aí assim, ó. Flamengo chega com o elenco praticamente todo à disposição. O zagueiro Léo Ortiz treinou ontem com a equipe e ele provavelmente irá para a relação do jogo. Atenção para essa informação. É diferente ir para a relação do jogo e jogar. Ele provavelmente será relacionado. Se ele vai jogar, não sabemos. Ele tem ali uma lesão no tornozelo, no ligamento do tornozelo. Mas ele treinou bem ontem, se movimentou bem. Então, se ele não jogar, tem o Danilo, que entrou muito bem no jogo com o Palmeiras, para fazer o papel ali na zaga, ao lado do Léo Pereira, é um jogador muito experiente. Everton Cebolinha será o desfalque do Flamengo, é o único jogador sem condições de atuar. E o Léo Ortiz fica essa interrogação. Então, com isso, atenção, nação rubro-negra, a maior torcida do mundo. O Flamengo deve ter Rossi, Emerson Royal ou Varela. Emerson Royal ou Varela, tem essa dúvida. Léo Ortiz ou Danilo. Léo Pereira e Alexandre. Pulgar voltou muito bem para a equipe e o Saúl ainda não está 100% do problema que tem no pé. Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Felipe Luiz encontrando uma equipe que foi bem contra o Botafogo, foi bem contra o Palmeiras e deve repetir no jogo contra o Racing. Então, essa é a formação. Samuel Lino é um jogador que vem sendo bastante criticado, né, porque o nível de atuação dele realmente caiu. Entretanto, o técnico Felipe Luiz tem muita confiança no futebol dele, é um jogador que foi contratado, né, com o apoio total e a participação do Felipe Luiz, e ele acredita que o Samuel Lino é um jogador fundamental no seu esquema de jogo, e o Samu Lino será o titular na ponta esquerda, e ele é um grande jogador e tem tudo para começar a se recuperar hoje, né? O único pendurado no time do Flamengo é o Varela, viu, gente? Essa é uma notícia interessante, hein? Varela é o único pendurado, né? Do lado do Racing, pendurados, nós temos aqui... Quem que tem pendurado no Racing? Olha aí, atenção, hein? Adrian Martínez, Maravilha Martínez, Gabriel Rojas, Martirena e Pardo. O Pardo não vem, está machucado. Mas o Martínez, o Rojas e o Martirena, eles estarão à disposição para jogar. Então, o Flamengo tem um cara pendurado que é o Varela e o Racing tem esses três. Vamos falar da arbitragem. Atenção, arbitragem! Um dos árbitros mais experientes da América do Sul nos últimos tempos. Jesus Valenzuela, da Venezuela. O assistente 1, Jorge Urrego Martínez, da Venezuela. Assistente 2, Túlio Moreno, da Venezuela. O quarto árbitro, Yender Herrera, da Venezuela. E o VAR será equatoriano, Carlos Aníbal Orbe Ruiz. Essa é a equipe de arbitragem. Mais de 70 mil ingressos vendidos no Maracanã. Que noite, meu gente. Que noite, que a nação será fundamental para criar aquele ambiente de apoio, de incentivo, empurrando o time.
jogos, né, do Flamengo, conectando, como foi domingo contra o Palmeiras. É mais uma batalha que teremos aí pela frente e que você vai acompanhar com a gente na Flamengo TV. Se liga lá na Flamengo TV, baixa o som da TV e se liga na Flamengo TV, a mais querida, tá bom?